Oi gente, vamos à nossa aula hoje de teoria de sistemas. Eu gostaria de falar para vocês sobre a importância de entender a teoria de sistemas dentro da comunicação empresarial. Nesse modelo que vocês podem ver, temos aí a relação entre o ambiente, o processamento de informações dentro da empresa e a saída para os públicos, quer dizer, de volta para o ambiente das informações processadas dentro da empresa. Essas informações contêm todo o material que entra na empresa, que é processado na forma de ideias, na forma de produtos, na forma de informações, na forma de marcas, em diversas formas que são colocadas para fora da empresa a partir dos seus outputs. A teoria básica de sistemas tem alguns conceitos básicos que a gente utiliza. O conceito de input, de output, que são as entradas e as saídas. O conceito de feedback é muito importante porque traz de volta para a entrada do processamento do sistema toda a informação que estimula que a entrada seja revista, que as entradas sejam revistas. Isto é, o feedback contribui para uma melhora constante do funcionamento do sistema. A ideia dessa manutenção entre input, output e feedback é que a entropia, as entropias, as falhas do sistema sejam minimizadas ao máximo. O conceito de entropia está ligado à eletrônica e à termodinâmica e é um conceito muito importante para a teoria de sistemas porque é a partir dele que se corrigem todas as falhas. Se você conhece o conceito de entropia, você pode estar pronto para corrigir todas as falhas que aparecem no sistema. A manutenção da entropia, das entropias que aparecem, especialmente a partir do feedback dentro do sistema, processamento do sistema, é que vai levar ao sistema ficar em equilíbrio. Esse equilíbrio é o que é chamado na teoria termodinâmica, na teoria de sistemas, de homeostase. O conceito de homeostase é extremamente importante para a condução dos negócios de uma empresa. Porque, veja só, sem o equilíbrio, sem a homeostase, sem todos os departamentos estarem em equilíbrio, sem a relação de equilíbrio entre a empresa e o ambiente e os públicos diversos, não há possibilidade da empresa conseguir prosperar. Ela funciona, mas funciona tão precariamente que tende a desaparecer pelo excesso de entropias. Então a relação entre homeostase, que é equilíbrio, e entropia, que são falhas, é direta. Quanto mais há um, menos há o outro. Então, mais falhas, mais entropia, menos homeostase, menos equilíbrio. Mais equilíbrio, mais homeostase, menos falhas, menos entropia. Sem essa estratégia de constante aprendizado, de retroalimentação do sistema, a empresa tende a se fechar em si mesma e desaparecer dos mercados. Para introduzir o tema da comunicação empresarial em si, vamos começar do nosso modelo básico de comunicação, para que nós possamos a partir daí entender por que a comunicação empresarial tem tantas diferenças, tantas coisas específicas e que ela, se não for bem tratada, bem cuidada dentro da empresa, vai levar a empresa ao seu, se não desaparecimento, à sua precariedade de funcionamento. Então nós temos o modelo emissor, mensagem, receptor. A mensagem passando por meios ou canais, e produzindo ruídos, que são constantes da mensagem. Faz parte do processo de comunicação, como nós já vimos. A codificação é a transmissão da mensagem pelo emissor, de maneira que possa ser decodificada pelo receptor, que também nós já sabemos. O que é que diferencia isso no ambiente empresarial? Na empresa, ela é o emissor de mensagens constantemente, como diz o nosso colega aqui, Juarez Bahia. Ele mesmo diz, a empresa é um produtor de informações o tempo inteiro, querendo ou não. Então, ela emite mensagens. Essa mensagem que é emitida leva uma imagem que é projetada pela empresa. Só que essa imagem projetada nem sempre é a imagem percebida pelo receptor, que são os públicos. Então, a base mensagem, meio, canal, ruído se mantém. Porque são através desses processos que a mensagem, que é a imagem da empresa, é transmitida para os públicos, que são os receptores. Por que há essa diferença entre imagem projetada e imagem percebida? Porque é a natureza da comunicação.
no caso da comunicação empresarial, os efeitos são maiores, porque a depender do tipo de imagem que é percebida pelo público, pelos públicos, a empresa pode caminhar para frente ou estagnar, ou mesmo desaparecer. Os públicos que recebem as mensagens das empresas são muito mais variados que os públicos que se imagina ser os públicos-alvos da empresa. Então, quando a empresa emite mensagens, emite informação, voluntariamente ou não, de preferência voluntária, mas involuntariamente toda empresa também transmite, é a nossa comunicação acidental, que nós já vimos. Ela transmite mensagens que às vezes são interpretadas ou mal interpretadas, né, por diversos públicos. Então, a empresa está sempre falando para os públicos governamentais, está falando para os públicos da sociedade civil, está falando para as entidades de classe, está falando para os estudantes, está falando para as donas de casa, está falando para os países estrangeiros, está falando também para os concorrentes, está falando para os seus fornecedores, está falando para o seu público interno. Todas essas pessoas compõem os públicos que recebem as mensagens produzidas pela empresa. Então, a empresa é um produtor de informação, é um produtor de mensagens constantemente. Esses públicos reagem das maneiras mais variadas. Então, o público governamental pode, por exemplo, a partir de uma mensagem emitida por uma empresa, ou por uma série de empresas, ou por um grupo de empresas da mesma área, formular leis que prejudiquem essas empresas, talvez por força da opinião pública, talvez por força de alguma entidade de classe específica. Todas são ações que dependem de técnicas de comunicação complexas, né? Existem ferramentas para isso, existem profissionais especializados para isso. Todas essas ferramentas são utilizadas para a manutenção da imagem projetada pela empresa, que nem sempre, novamente, é apercebida. Mas a ideia é que essas ferramentas todas podem ser desenvolvidas de maneira a tornar mais eficaz, eficiente e efetiva a comunicação emitida pela empresa. Segundo Roger Carren, a comunicação empresarial é uma atividade sistêmica, por isso nós aprendemos com tanto empenho a teoria de sistemas, de caráter estratégico, ligada aos altos escalões da empresa e que tem o objetivo de criar, manter ou transformar a imagem da empresa para os seus públicos prioritários. Essa definição é muito importante para a gente porque chama a atenção para alguns aspectos básicos da comunicação empresarial. Primeiro, o fato dela ser sistêmica. Então, todas as partes da empresa têm que estar envolvidas no processo de comunicação. Os altos escalões quer dizer que alguém precisa decidir sobre aquilo e essa pessoa tem que também estar envolvida no processo. É estratégica porque sem ela a empresa não consegue sobreviver. Então ela é estratégica para a sobrevivência da empresa. E a construção, manutenção ou mudança da imagem, porque os públicos estão sempre ouvindo, vendo, sentindo o que a empresa está transmitindo. Antes da gente concluir, mais uma coisa a se chamar a atenção aqui do nosso livro do Juarez Bahia é a questão da relação da empresa com os meios de comunicação e a opinião pública. Então, como a empresa é uma entidade que está sempre transmitindo informações, sempre emitindo informações aos diversos públicos, ela precisa saber lidar com os meios de comunicação, porque são elas, né, as mídias, os meios de comunicação, que formam, que constroem a opinião pública. E é essa opinião pública que, na verdade, é o reflexo da imagem projetada da empresa. Não é sempre a imagem percebida. Os públicos são variados e reagem de maneiras diferentes. Mas a opinião pública é aquilo que se vê do que o público sente, do que o público pensa. E quem está intermediando esse processo é a mídia, são os meios de comunicação. Essa aula foi introdutória sobre a comunicação empresarial. Eu espero que vocês tenham, pelo menos, pegado algumas coisas básicas. E daqui para frente a gente vai desenvolver cada um dos aspectos da comunicação empresarial, aprofundando cada vez mais as ferramentas estratégicas, as utilizações e os usos para a manutenção da boa comunicação na sua empresa. Valeu, até a próxima.